Utilizo hoje ultrassonografia. Mas como é que faz a ultrassonografia? A ultrassonografia tem uma puta de uma vantagem que ela primeiro avalia hipertrofia. Ponto. Eletromiografia não avalia hipertrofia. Ultrassonografia avalia. Fornece dados sobre hipertrofia longitudinal e transversal. O que é isso? Eu tenho como avaliar a hipertrofia do bíceps nessa direção ou bíceps nessa direção. Então são coisas distintas. Quando eu falo hipertrofia por ressonância, a ressonância ela sabe como é que ela funciona? Ela vê lá na imagem todo o bíceps em três dimensões, é em 2D, mas faz uma imagem em 3D depois, e eu pego o volume total em centímetros cúbicos. Ou seja, eu pego tudo do bíceps, somo ali e digo, olha, você tem esse volume cúbico aqui. Saio desse volume cúbico para esse volume cúbico. Sensacional. Passa alguma coisa? Não. Passou nada. Pegou tudo. Sensacional, é ou não é? Muito caro. Aí entra a ultrassonografia. A eletromiografia, há 20 anos atrás, todo mundo utilizava para chegar em conclusão, muitas vezes, deturpadas. Quem hipertrofia mais, o tríceps braquial é o supino inclinado do que o declinado, enfim. Hoje, isso tem acontecido com ultrassonografia e eu preciso que vocês entendam o porquê. Pessoal, a ultrassonografia nos dá 3 dados. 3. Não é 1, são 3. Normalmente, na ressonância, a gente pega um dado que é o volume total. Na ultrassonografia, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como pegar o volume total do bíceps. Eu coloco o eletrodo aqui em cima e o eletrodo me dá essa imagem aqui. E nessa imagem, eu posso pegar 3 dados. Um é a espessura, que é o mais utilizado, que é a distância da face superficial à face profunda. Então, ele vai me dar em milímetros a espessura, correto? Ah, vai ser 13 milímetros, 30 milímetros, vai estar lá a espessura. Esse é o dado mais utilizado quando eu quero avaliar efetivamente a hipertrofia. Eu tenho outro dado que é o quê? Eu não peguei essa imagem aqui, olha aqui a disposição das fibras musculares, correto? E ele tem a fáscia profunda aqui e ele faz uma linha imaginária da disposição das fibras musculares e ele encontra isso aqui, ó, uma angulação específica, que eu chamo de ângulo de penação. Preste atenção aqui o músculo. Aqui está o meu músculo, correto? Fáscia profunda e a linha imaginária aqui, né? Fáscia profunda é esse meu dedo aqui do meio e aqui é a linha imaginária do bíceps. Se eu for fazendo isso, vocês concordam que a angulação do bíceps vai mudando? O bíceps vai fazer isso aqui, ele não está mais reto, ele está uma curva, então a angulação mudou. Eu tinha lá, sei lá, 5 graus e agora passei para, sei lá, 30 graus. Mudou pra caramba, não mudou? Óbvio. Se o cara hipertrofia o ângulo de penação, quer dizer que o músculo também está fazendo uma curva maior, está hipertrofiando. Poxa, isso é sensacional. É uma outra forma de avaliar hipertrofia. Por que tem estudos que mostram ângulo de penação e por que tem estudos que mostram espessura muscular? Os dois avaliam hipertrofia. Sendo que um vai dar o dado em milímetros, é a distância daqui para cá, e outro vai dar em graus. Se você incha o músculo, você aumenta a angulação dele, porque quando ele incha, ele faz mais curva, né? A disposição das fibras musculares aumenta a angulação e também aumenta os milímetros, assim como a gente aumenta a perimetria, não é? Você começa a treinar bíceps, braço, você chega com 38 e sai com 40. Não aumentei 2 centímetros de perimetria? Sim ou não? Eu aumento a angulação também e aumento a espessura. Por que tem estudos que dão angulação e tem estudos que dão espessura? Aí a gente tem que ter alguns cuidados. Sabe quais são os cuidados, pessoal? Quando eu tenho um músculo que aumenta, você aumentou 2 centímetros de braço, não dá para aumentar 2 centímetros de braço depois de um treino? Sim ou não? Dá. Tem gente que aumenta mais de 3, correto? Tá tranquilo para aumentar 2 centímetros. Agora, dá para sair de 30 milímetros. Olha só, se eu tenho 40 de braço e treino o braço e saio para 42, eu aumentei quantos por cento? 5%. Foi ou não foi? Com o treino, eu aumentei 5%, correto? Na espessura muscular, o ganho é completamente diferente. Eu saio de 30 milímetros, você vai sair de 30 aí para 31. Sai de 30 milímetros para 31. É a mesma coisa sair de 40 para 42. De 40 para 42, eu ganho 5%. De 30 para 31, eu não consigo ter os mesmos 5%.
Eu tenho que ter ido para 31,5, correto? Mas a espessura, quando se aumenta um pouquinho, é volume pra caramba, bicho. Se aumenta um pouquinho, já é volume pra caramba. A angulação que você tinha lá de 5 graus, saiu de 5 graus para 8, para 7. Cara, você sair de 5 para 7, vamos colocar 5 para 7,5, é um aumento de quanto? 50%. Percebe a diferença? O como que um ganho de espessura, a porcentagem é pequena de aumento, para ter um aumento de 40 para 42, você ganha poucos milímetros de músculo. Quando você sai de 40 para 42, você ganha muito grau de ângulo de penação. Ou seja, o ângulo de penação é mais sensível. Tudo é a mesma hipertrofia. Todo mundo sai de 40 para 42, beleza? Você saiu de 40 para 42, você saiu de 30 milímetros para 33. Vamos até 33 para ficar mais fácil a conta, 10%. A angulação saiu de 5 para 7,5, 50%. Por que alguns estudos utilizam o ângulo de penação? Alguns estudos bons utilizam o ângulo de penação em uma situação, quando você tem um treino muito curto. Por exemplo, eu quero avaliar a hipertrofia, mas eu quero avaliar a hipertrofia em 4 semanas. Em 4 semanas, alguém aqui hipertrofia verdadeiramente? Não. Mas o corpo já muda o tônus, não muda? Não dá uma modificada? Talvez não aumente a espessura muscular, mas o ângulo de penação aumenta. Correto? E aí, quando você tem estudos crônicos sobre hipertrofia, mas no intervalo curto de tempo, 8 semanas, sei lá, vale a pena fazer o ângulo de penação, faz sentido. Espessura você não vai conseguir ter ganhos. E principalmente se você estiver avaliando um cara treinado. Pô, um cara treinado mesmo. O cara treina 7 anos. Acaba 90 quilos, 5% de gordura corporal, 45% de braço. Você vai fazer um treino de 8 semanas com o cara vai hipertrofiar? Não dá. Correto? Ele não vai aumentar a espessura muscular, ele não vai aumentar a perimetria, mas ele pode aumentar o ângulo de penação de um grupo muscular específico. Então é mais sensível, é mais fácil de você avaliar. Mas algo que é mais sensível, mais fácil de avaliar, a gente também tem que ter cuidado. Por quê? Porque um estudo pode avaliar um ângulo de penação por ser mais sensível e descartar o dado de espessura. Eu não gosto disso. Por quê? Porque muitas vezes o cara pode estar descartando o dado de espessura porque não deu diferença. E aí o cara não está procurando a comparação de um exercício A com um exercício B. Às vezes ele pode estar procurando a diferença. E se deu diferença, ele mostra. Se não deu, ele não vai mostrar. Então isso é muito perigoso. Normalmente, bons estudos de ultrassonografia, é importante que tenha o resultado da espessura e do ângulo de penação. Se trouxer o ângulo de penação. Se não trouxer o ângulo de penação, só a espessura, pá, a hipertrofia está sensacional. Porque efetivamente o que a mulherada quer, o que os homens querem quando buscam treino? Quer aumentar o glúteo, quer que a bunda vai mais para trás, não é? Aumentar a espessura. Quer que a coxa saia mais, correto? Espessura muscular. Quer que a panturrilha aumente mais volume, aumenta a espessura da panturrilha, aumenta a perimetria. Ninguém quer ter 50 de coxa, quer ter 65 de coxa, correto? Quer aumentar a espessura. E tem uma outra forma de avaliar a ultrassonografia, pessoal, que é pegando, eu não tenho a fibra muscular, né, que eu pego um traço, uma linha imaginária até o final dela, eu tenho como pegar esse dado final e esse dado inicial e dizer o tamanho muscular. E dizer, olha, esse músculo aqui tem 12 centímetros de comprimento de fascículo. O que é que significa comprimento de fascículo? É o tamanho longitudinal do músculo, ou seja, o músculo ele começa aqui e termina aqui. Ele tem, sei lá, 27 centímetros. Eu tenho o comprimento longitudinal do músculo. Alguns músculos, né, panturrilha, as pessoas pegam comprimento de fascículo, bíceps femoral, muito estudo trazendo comprimento de fascículo. O que é que o comprimento de fascículo fala? É hipertrofia? É, sendo que é uma hipertrofia longitudinal. Longitudinal. É o início ao fim do músculo. Mas é uma coisa que eu tenho que perguntar a vocês. Quando um aluno ele quer dizer assim, professor, eu quero hipertrofiar, vocês acham que ele quer ter uma hipertrofia transversal ou longitudinal? Transversal. Você quer sair de 45, 40 que é fora. Você quer sair de 38 de braço para 40, correto? 42. Você quer sair de bunda
de 90 para 105, não é? Mas você não quer ter uma bunda mais alongada. Ninguém quer ter uma bunda mais alongada. Ninguém quer ter um bíceps mais alongado. Posterior de coxa mais alongado. Não é isso que a gente busca. A gente busca aumento transversal, não aumento longitudinal. Para quem quer bom aumento longitudinal? Para o atleta. Por que um atleta isso é bom? Vem cá vocês todos aqui, os três da frente, vem cá, por gentileza. É muito simples você entender a hipertrofia transversal da longitudinal. Fica aqui virado para lá, todos três. Boa. Fica primeiro vocês dois de mão dadas. Pessoal, isso aqui é um sarcômero, isso aqui é outro sarcômero, isso aqui é uma fibra muscular, hipertrofia longitudinal. Sabe como é que é? É quando você adiciona um outro sarcômero aqui. Mas como é que se adiciona? A gente está fazendo força, façam força. Eu estou puxando aqui, ó. A força é repassada, correto? E aí pode ser que uma hora quebre. E aí eu preciso aumentar um sarcômero em série. E a gente aumenta um sarcômero em série. Agora façam força. Próxima vez que a gente for fazer força, eles conseguem ser mais fortes, mais unidos. Por quê? Porque a energia está sendo dissipada pelas pontes cruzadas. Eu tenho mais sarcômero. Eu tenho mais capacidade, ó, de dissipar a força sem quebrar. Eu não estou apenas em duas pessoas segurando, estou em vários sarcômeros. Então, quando você é atleta, que você treina, principalmente capacidade de força excêntrica, você vai aumentando os sarcômeros em séries e o músculo vai ficando mais alongado, aumentando o comprimento de fascículo. Pode sentar todos vocês. Para um atleta isso é bom, porque quanto maior o comprimento do fascículo, menor o risco de lesão. O que é que faz um atleta de 30 e tantos anos se lesionar pouco? Tem um aumento do comprimento do fascículo, do posterior de coxa, por exemplo. De músculos alvos que no treino é necessário que ele tenha cuidado, porque pode ter muita lesão. Aumento de comprimento de fascículo para artigos de esporte, pensando em reabilitação, patomecânica, é sensacional. Mas para o teu aluno que quer hipertrofiar, é indiferente. Por que eu estou falando isso? Sem sombra de dúvidas, vocês já devem ter visto estudos assim, alongar excentricamente o músculo, como por exemplo a panturrilha, você fica lá no leg alongando ela, hipertrofia a panturrilha, sabia? O alongamento hipertrofia. Aí você, porra, que massa, estou com a panturrilha fina, vou alongar para hipertrofiar. Mas ninguém fala que é hipertrofia longitudinal. Você não vai sair de 30 de panturrilha para 33. Você vai sair de uma musculatura mais alongada para um pouco mais alongada. E encurtada para você aumenta o comprimento do fascículo. Não vai aumentar a espessura necessariamente. Não vai aumentar, você não vai sair um aumento de perimetria. Aí você está lá se matando de dor no leg, alongando a panturrilha para aumentar a hipertrofia, não vai ter resultado. Porque você está aumentando longitudinalmente. Mas, professor, por que seria bom eu aumentar longitudinalmente? Primeiro, para lesão. Principal ponto. Prevenção de lesão. Redução do risco relativo para lesão. Segundo ponto, um fisiculturista, uma pessoa que já está muito hipertrofiada, mas está encurtada, aí é bom você aumentar o comprimento fascículo dela. Porque senão vai ficar só o bracinho de radiola. Patolinha de caranguejo, aí não dá. Você tem que dar uma alongada, até porque o próprio alongamento hipertrofia longitudinalmente, em vez de ele ficar um quadrado, ele vai ficar um retângulo. É melhor, porque ganha mais hipertrofia transversal. Futuramente ele também vai ganhar. Mas isso é um atleta de alto nível. A esmagadora maioria de vocês, treino recreativo, não vai precisar. Mas por que é importante que vocês saibam disso? Porque imagina que teve um artigo que disse o seguinte: poxa, o glúteo máximo é sensacional, o agachamento profundo é sensacional para hipertrofia de glúteo, muito melhor do que o agachamento parcial por ressonância. Show! Uma coisa é volume total. Aí você tem um outro artigo mostrando um estudo que compara o búlgaro com o agachamento. Aí diz, poxa, o búlgaro é muito melhor do que o agachamento, porque aumenta a amplitude de movimento, gera mais hipertrofia. Qual foi o dado? Hipertrofia longitudinal? Comprimento de fascículo? Não é isso que você quer ver, correto? Tem um estudo que mostra que realizar banco inclinado para bíceps é melhor do que Scott. Avaliaram com o comprimento de fascículo. Então, toda vida que alguém vier falar para vocês, olha, tem um estudo sensacional que avaliou hipertrofia por ultrassonografia e comparou o exercício A com o exercício B e disse que o exercício A é melhor, hipertrofia mais. Você tem que se perguntar, na ultrassonografia, o que é que foi avaliado? Comprimento do fascículo, ângulo de penetração ou espessura muscular? Se for espessura muscular, show! É isso que vocês querem ver. Se for ângulo de penetração, show com ressalvas. Porque talvez não repercuta no aumento de espessura.
Temos que analisar com calma. Se for comprimento de fascículo, aí, bem, não é isso que eu quero ter. Então tomem cuidado, porque hoje a ultrassonografia está fazendo um papel acadêmico que a eletromiografia fazia anos atrás. Muito mais criando hipóteses do que respondendo. Por quê? Porque as pessoas, na hora de mostrar o que está sendo avaliado, eles entram em algo que não é o que você vai querer saber. Pessoal, todo mundo compreende.